Olá, amigos e amigas online. Então, gente, chegamos à nossa última aula do projeto Começando do Zero. E estou concluindo o assunto créditos adicionais. Já passei por toda a teoria e agora estamos na resolução das questões. E agora, para voltarmos a essa aula e finalizarmos o tema, vamos começar a calcular. Cai sim bastante cálculo nas provas em relação ao tema créditos adicionais. Eu retomo com a questão de número 10 na tela. Nosso projeto, o assunto ainda, créditos adicionais. E a questão é essa, 10. Suponha que um ente público apresente a seguinte situação no último mês do exercício. Aí a banca veio aí e colocou os dados. Se ligue nos dados. Arrecadação prevista para o exercício, R$1.500.000. Então, gente, é a previsão da receita, concordam? Arrecadação no exercício, R$1.750.000. Então, da previsão, arrecadamos mais, comparando com a previsão. Despesas empenhadas e liquidadas, R$1.450.000. Observem o que a banca colocou ao lado. Não há intenção de novos empenhos. E a última informação, créditos extraordinários abertos no exercício no valor de R$70.000. Com base nesses dados e tendo em vista a solicitação de novos créditos especiais de R$250.000, conclui-se que será possível aprovar tal solicitação no limite de... Gente, a banca jogou os dados e ela quer abrir um adicional especial, ela colocou, no montante, no valor de R$250.000. Mas ela perguntou, olha, eu quero 250, mas pelos dados apresentados, é possível abrir 250 ou menos? Qual o valor possível com base nos dados que a banca ofertou? E vamos ter que analisar um a um e calcular somando as fontes no final. E como saímos dessa? Assim, na tela. Então vamos separar inicialmente os dados, hein? A banca ofertou esses dados aí. Você vai analisar e já vai separar, gente, por fórmula. Eu vou começar com a arrecadação prevista. Se eu tenho a previsão para o exercício, se eu tenho a arrecadação no exercício, você já está agora associando a uma fórmula, não é verdade? E ainda tem o quê? Créditos extraordinários abertos. Você tem que ter em mente e já tem que se ligar. Olha, esses dados serão utilizados na fórmula para o excesso de arrecadação. E você decorou a fórmula e já sabe, o excesso de arrecadação é igual a receita arrecadada menos a receita prevista, menos a tendência do exercício, menos também os créditos adicionais extraordinários abertos no exercício sem a indicação da fonte. Logicamente, não temos todos esses elementos. O que a banca colocou para a gente foi isso aqui, ó. Necessariamente ou não necessariamente, você encontrará todos os elementos da fórmula. Mas temos aí receita arrecadada, temos aí receita prevista e também temos a abertura dos créditos extraordinários. E agora vamos substituir. Receita arrecadada, R$1.750.000, menos a receita prevista, R$1.500.000, menos os extraordinários abertos no exercício, R$70.000. Então, o nosso excesso de arrecadação, quanto será? R$180.000, ok? Então, já calculamos uma fonte, mas analisem também o outro dado da questão, onde a banca informou despesas empenhadas e liquidadas, R$1.450.000. E a principal informação é essa que está entre parênteses. Não há intenção de novos empenhos. Então, se não há intenção de novos empenhos, eu já estou vislumbrando aí a possibilidade de cancelar algumas dotações. Não é cancelar o empenho, é cancelar a dotação, já que não há intenção de novos empenhos.
Mas, Wilson, eu vou cancelar quanto? Não esqueçam que também foi colocado na questão a previsão para o exercício, que é de 1,5 milhão. E você aprendeu aqui comigo que o princípio do equilíbrio orçamentário, ele exige o quê? Receitas suficientes para despesas. E geralmente isso acontece com a igualdade entre receita e a despesa. Como a questão não falou nada ao contrário, você vai entender que a fixação da receita será também de 1,5 milhão. Então você tem despesa fixada 1,5 milhão. Despesa empenhada 1.450.000. Como não há intenção de novos empenhos, essa diferença que não será utilizada poderá ser anulada. E aí você encontrará a anulação de dotação no valor de 50.000. E a anulação de dotação é uma fonte, uma das fontes que possibilitam a abertura de créditos adicionais. Então, o que é que você fez? Já calculou o chamado excesso de arrecadação no valor de 180.000. E acabou de calcular comigo a anulação de dotação no valor de 50.000. O somatório dessas fontes, que dará 230.000, é o limite com base nesses dados que teremos para abertura do crédito adicional especial. Apesar de a banca ter solicitado ou ter informado que ela queria 250.000, só há possibilidade de abrir 230.000. Resposta, letra D de dado. Mais uma questão com cálculo, envolvendo um cálculo. Em um ente público, diante da necessidade de um crédito especial, verificou-se que a arrecadação prevista era de 430 milhões, tendo sido arrecadados 390 milhões. O superávit financeiro no balanço patrimonial do exercício anterior fora de 65 milhões. Já haviam sido reabertos créditos não utilizados no exercício anterior de 33 milhões. Das despesas orçadas, 28 milhões podiam ser cancelados. Então, dados da questão. Mas o que é que a banca está querendo? Nessa situação, nos termos da lei número 4320/64, seria possível propor um crédito especial de até... Então, mais uma vez, ela jogou os dados, várias informações para fórmulas e pediu, né? Olha, é possível abrir até quanto? Qual o meu limite com base nesses dados que eu coloquei para você? Então, vamos separar e vamos analisar um a um. A primeira informação foi essa aqui. A arrecadação prevista era de 430 milhões, tendo sido arrecadados 390 milhões. Ora, se a previsão era de 430, mas eu só arrecadei 390, essa diferença, ela não é um excesso. Eu queria arrecadar 430, mas só arrecadei 390. Então, a diferença não é um excesso, é uma queda na arrecadação, ok? Então, não temos aí como utilizar essa fonte. Outro dado, o superávit financeiro no balanço patrimonial do exercício anterior fora de 65 milhões. Então, superávit financeiro, 65 milhões. E aí, gente, essa informação, por si só, já é a fonte superávit financeiro, 65 milhões. Mas não pare por aí, não. Você tem que lembrar da fórmula do superávit financeiro. Daqui a pouco eu vou utilizá-la, hein? Mais uma informação da banca. Já haviam sido reabertos, hein? Não é aberto. Reabertos créditos não utilizados no exercício anterior de 33 milhões. Lembrando, gente, da fórmula do superávit financeiro. É igual
ativo financeiro menos passivo financeiro, não é isso? Menos o quê? Créditos adicionais transferidos mais operação de crédito vinculada. Essa é a fórmula que nós aprendemos. E a informação aqui, reabertura de um crédito adicional. Essa reabertura, ela vem para cá, ó, na fórmula. Ela vem o quê? Ela vem deduzindo o valor. Deduzindo o valor. Então, você vai pegar esse valor de 33 milhões e vai deduzir do superávit financeiro que a banca já deu, ficando 65 menos 33. Então, esse superávit financeiro, que será uma das fontes, perfaz o montante de 32 milhões. Outra informação, das despesas orçadas, 28 milhões podiam ser cancelados. Aqui já tem uma informação direta da fonte. Então, eu tenho aí a anulação de dotação no valor de 28 milhões. E agora, vamos puxar o total de todas as fontes que acabamos de calcular. Então, superávit financeiro, 32 milhões. Anulação de dotação, 28 milhões. Totalizando aí 60 milhões de fonte que irá possibilitar a abertura do referido crédito adicional. Então, podem marcar a letra C de casa, 60 milhões. Mais uma questão. Quando da apuração do superávit financeiro, o balanço patrimonial do exercício anterior indicava para o ativo financeiro o valor de 150 e para o passivo financeiro o valor de 70. Então já temos aí o quê? Ativo financeiro 150, passivo financeiro 70. E esses dados, eles vêm de onde? Do exercício anterior. Então, tudo bem, posso utilizá-lo como fonte, como um dos elementos para a fórmula. Continua. No exercício, haviam sido reabertos 2 créditos adicionais. Um especial pelo saldo de 50, reabertura, que havia sido aberto com recursos de operação de crédito, do qual deixou de ser arrecadado no exercício anterior o valor de 20. O que temos aí? Gente, no ano anterior, ano da abertura desse crédito adicional, a fonte utilizada foi a operação de crédito. Só que, no ano anterior, essa operação de crédito não foi arrecadada totalmente. A banca disse, ó, deixou de ser arrecadado o valor de 20. E o que é isso aí? Ora, se eu não arrecadei no ano anterior e houve a reabertura nesse ano, o valor de 20 não arrecadado será agora arrecadado no ano seguinte. Isso aqui é o que chamamos de operação de crédito vinculada. E a banca ainda. E um extraordinário pelo valor de 28. Continuando aqui a reabertura, agora de um extraordinário, pelo valor de 28. Considerados esses dados, o valor máximo do crédito adicional a ser aberto será. Então, gente, organizando com mais cuidado esses dados, temos dados da questão. Olha só, ativo financeiro 150, a banca deu. Passivo financeiro 70. Créditos adicionais reabertos, um especial de 50 e um extraordinário de 28. Operação de crédito vinculada, 20. Então, vamos somar essa reabertura. 50 mais 28 dá 78, não é? Então, crédito adicional reaberto, 78. Você tem aí todos os elementos que serão utilizados na aplicação da fórmula para o cálculo do superávit financeiro. Você vai ter que decorar essa fórmula. Já decorou? De novo. Superávit financeiro é igual ativo financeiro menos passivo financeiro menos crédito adicional reaberto mais operação de crédito vinculada. Então, você tem a fórmula para o cálculo do superávit financeiro.
você já tem o quê? Os dados. Se você tem a fórmula e tem os dados, agora, aplicando esses dados na fórmula, olha só, separamos tudo, não é? E agora, vamos colocar lá em cima o ativo financeiro, vou preencher aqui, ó. O ativo financeiro, 150. Passivo financeiro, 70. Menos crédito adicional reaberto, dá quanto, gente? 78, né? 78. Mais operação de crédito vinculada, quanto? 20. Então, ficamos 150 menos 70 menos 78 mais 20. 80 menos 78 mais 20. Superávit financeiro igual a 22. Essa foi a fonte. E a banca cobrou isso aí. Considerados esses dados, o valor máximo do crédito adicional a ser aberto será de 22. Letra D de dado, ok? Então vocês perceberam que nem em todas as situações a banca ela vai jogar os dados para você, todos os dados, os elementos daquela fórmula. Ela poderá colocar parcialmente os elementos da fórmula. Agora, o certo é, você terá que memorizar, você terá que decorar as fórmulas. Então, de vez em quando, as questões, como eu mostrei aqui, elas misturam os dados para diversas fórmulas, para aquelas duas fórmulas. Você vai ter que separar os dados de uma fórmula, os dados da outra fórmula, apurar, chegar no valor e, no final, somar as fontes para ter o resultado que vai demonstrar o quê? O limite máximo para abertura do crédito adicional, ok? Então, é assim que você deverá se preparar. Fechei mais um ponto. Depois desse ponto, e agora? Começaremos a estudar como a administração, gente, ela vai fazer para pagar uma despesa, para pagar uma obrigação que aconteceu não no exercício do pagamento, mas no exercício anterior. Ah, Wilson, esse pagamento é feito através de restos a pagar, não é? É, mas aqui será uma forma diferente, pois no exercício anterior sequer houve empenho. Mas se houve empenho, no final do ano ele foi cancelado. Então, o que vai acontecer? Teremos um fato gerador ocorreu. Não houve empenho. Não houve empenho. Ou se houve, ele foi cancelado até o final do ano. Então, você já está visualizando que é diferente de restos a pagar. Porque RP, eu empenho a despesa e não pago. Só que nesse ponto que veremos agora, eu sequer empenhei, mas o fato gerador aconteceu. E como vamos sair dessa? Como a administração pública efetuará esse pagamento? Através das chamadas, vejam na tela, despesas de exercícios anteriores, ou simplesmente DEA. São despesas fixadas no orçamento vigente, decorrentes de compromissos assumidos em exercícios anteriores àquele em que deve ocorrer o pagamento. Não se confundem com restos a pagar, tendo em vista que sequer foram empenhadas, ou se foram, tiveram seus empenhos anulados ou cancelados. Então, perceberam, gente? Você tem aqui, digamos, em 2016, desse ano, você empenhou a despesa, colocar aqui, ó, empenho, né, nota de empenho, não liquidou nem pagou. No final desse ano, restos a pagar. Esse RP, ele será pago quando? Em 2017. Agora, o que estamos vendo em relação a esse tema, despesas de exercícios anteriores, é o seguinte. Em X1, ocorreu o fato gerador. E a despesa, ela não foi empenhada. Ocorreu apenas o fato gerador. Pode até ter havido empenho, mas no final do ano esse empenho foi cancelado, ficando apenas o fato gerador. No ano seguinte, X2 aqui, o ordenador de despesas reconheceu o fato e disse, olha, vamos ter que pagar. Então, se vamos pagar, vamos empenhar em X2, vamos liquidar em X2 e vamos efetuar o pagamento. É assim que teremos a chamada despesa de exercício anterior.
Então, fato gerador ocorrerá no exercício já encerrado. O reconhecimento no exercício seguinte, pelo ordenador de despesas. E como, gente, o empenho ocorrerá, essa despesa, chamada despesas de exercícios anteriores, é uma despesa orçamentária. Diferente do RP, estão lembrados? O pagamento do RP vai gerar uma despesa extra-orçamentária. Já o pagamento de despesas de exercícios anteriores vai gerar uma despesa orçamentária. Para concluir, são despesas fixadas no orçamento vigente, decorrentes de compromissos assumidos em exercícios anteriores àquele em que deve ocorrer o pagamento. Então, DEA é uma despesa orçamentária. DEA é diferente de resto a pagar. DEA é despesa orçamentária. RP é uma despesa extra-orçamentária. A DEA é empenhada, liquidada e paga no mesmo exercício. Já o RP não. É uma despesa empenhada em um exercício, mas o pagamento ocorrerá no exercício seguinte. Para que você tenha no seu material para estudo, não se confundem com restos a pagar, tendo em vista que sequer foram empenhadas ou, se foram, tiveram seus empenhos anulados ou cancelados. Então, não confundam despesas de exercícios anteriores com restos a pagar. Mais uma vez, a DEA é uma despesa orçamentária. Restos a pagar é uma despesa extra-orçamentária. A DEA acontece como? O fato gerador ocorreu em um exercício, mas eu não empenhei. E o reconhecimento ocorrerá no ano seguinte. Nesse momento é que a despesa será empenhada, liquidada e paga. Já restos a pagar, empenhei, liquidei e não paguei. Ou apenas empenhei, não liquidei e não paguei em um exercício. E o pagamento ocorrerá no exercício seguinte. A DEA, quando paga, despesa orçamentária. O RP, despesa extra-orçamentária. Mas de quem é a responsabilidade para se reconhecer a DEA? Pois o fato gerador aconteceu em anos anteriores. Aí vem alguém e diz, olha, realmente aquele cara tem direito a receber. Vamos pagar. Paguem aí através de DEA. Quem é esse cara que vai reconhecer tal obrigação? É o mesmo que autoriza o empenho, é o mesmo que autoriza o pagamento da despesa. Quem é esse mesmo? O ordenador da despesa, ok? Vamos à tela. Competência. Decreto 93.872/86. Competência para o reconhecimento. Artigo 22, parágrafo 1º. O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com exercícios anteriores cabe à autoridade competente para empenhar a despesa. Quem é essa autoridade competente para empenhar a despesa? É o ordenador da despesa. Então não esqueçam, o OD autoriza o empenho, autoriza a DEA, autoriza o pagamento. Ele é o cara dentro da administração, mas é ele também quem vai responder por qualquer irregularidade. Gente, a Lei 4320/64 também regulou esse assunto de DEA em seu artigo 37. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler todo o artigo e depois vou fatiar, como de costume, não é? Explicando passagem por passagem. Então, primeiro vem a leitura, depois virá a explicação. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente,
poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, à ordem cronológica. Leitura do artigo 37. Agora vamos aos destaques. O que eu chamo de destaque é aquilo que a banca pode cobrar, é aquilo que você deverá levar para a prova, o que você tem que entender. Olha só a primeira fatia. As despesas de exercícios encerrados. Então vejam que não é uma despesa cujo fato gerador aconteceu no exercício. Lembrem-se, fato gerador no exercício anterior, pagamento no seguinte, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio. Também merece atenção essa passagem aqui, gente, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio. De nada adianta você ter fato gerador ocorreu aqui, mas não tínhamos o quê? Dotação. Ora, se eu não tinha dotação, em hipótese alguma, eu poderia ter empenhado no ano anterior, pois a dotação representa o quê? Uma autorização para gastar. Então, se a banca colocar fato gerador ocorreu em exercícios encerrados, mas não havia dotação suficiente, então não era nem para o fato gerador acontecer. E com saldo suficiente para atendê-las. Não adianta ter orçamento, crédito próprio, dotação, sem saldo suficiente. Então, o fato gerador foi de 1.000, eu só tinha 800 de dotação. Não poderemos aí configurar a possibilidade de termos a DEA no exercício seguinte, ok? Então, cuidado aí com essa primeira fatia. A outra fatia, que não se tenham processado na época própria. Que não se tenham processado. Esse termo utilizado, processado, pode ser substituído por empenhado. Então, que não se tenham empenhado na época própria. Então, fato gerador aconteceu, não houve empenho, ou se ele aconteceu, ele quem é o empenho, no final do ano ele foi cancelado. Então, a explicação também foi reforçada no próprio decreto 93.872/86, artigo 22, parágrafo 2º, a linha A. Vamos lá. Para os efeitos deste artigo, considera-se, letra A, despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação. Mais um detalhe aí, gente. Olha o que eu vou marcar. Mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação. Somente por conta disso é que vamos entender que o fato gerador realmente aconteceu. Cuidado, aí a banca troca dentro do prazo por fora do prazo, invalidando totalmente esse assunto chamado despesas de exercícios anteriores. Então, se for fora do prazo, não será reconhecida como DEA no exercício seguinte. Mais uma fatia, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida. O prazo prescricional do RP, já aprendemos aqui, não é? No caso, o RP não processado, aprendemos aqui o seu prazo de validade, melhor dizendo. E o prazo prescricional, 5 anos contados a partir da data da inscrição. Bem, interromper a prescrição do RP significa reativar o direito do favorecido, a linha B do mesmo dispositivo. Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor. Cuidado, o que temos aqui? Mais ainda vigente o direito do credor. Aí a banca faz o quê? Não mais vigente o direito do credor. Invalida a situação que vai amparar o pagamento através de despesas de exercícios anteriores. Tenho ainda outras fatias,
mas elas ficarão para daqui a pouco. Até já.